aumento da produção de açúcar no Brasil, tornou-se necessário o trabalho de um número cada vez maior de pessoas. Inicialmente, os portugueses escravizaram os indígenas que aqui viviam. Depois, passaram a comprar pessoas na África e trazê-las para trabalhar como escravas no Brasil. Desde que eram presos na África até chegarem ao Brasil, os africanos escravizados percorriam uma longa trajetória repleta de sofrimentos e incertezas. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da escravidão no período colonial. Os africanos eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias próximas aos portos de embarque. A compra e o transporte de africanos para o Brasil eram realizados por traficantes portugueses que negociavam com os chefes de algumas aldeias africanas, oferecendo produtos como tecidos, armas e tabaco em troca de escravos. Eles são a metade da população do Brasil. Os antepassados dos negros brasileiros chegaram ao país à força como escravos. Estima-se que entre 1501 e 1866, quase 5 milhões de africanos chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras, nas minas, fazer girar o ciclo econômico do país que nascia. 80% deles vieram da costa ocidental da África, principalmente das regiões onde hoje ficam Gana, Benim, Nigéria, Congo e Angola. Mas outros 20% tiveram origem na costa oriental, a chamada contracosta africana. Eram pessoas que há muitos séculos recebiam influências dos indianos, dos persas e principalmente dos árabes. Os principais portos negreiros da contracosta africana ficavam em ilhas, como as de Moçambique. Muita gente tem me perguntado se eu não tenho um ressentimento acerca dos portugueses. Agora já são novas gerações, né? Então eles não são culpados, não têm culpa do que aconteceu. Do Ibo. Embarcavam meia-noite, ia a Brasil, América vender. E de Zanzibar. Hoje se acredita que os portugueses, que durante séculos lideraram o comércio de escravos, aprenderam a escravizar com os árabes da contracosta, que há centenas de anos vendiam pessoas para trabalhos forçados para os povos da antiguidade, como os otomanos e os persas. Quando buscavam o caminho marítimo para as Índias, os lusitanos se interessaram pelo negócio e passaram também a comprar escravos. Normalmente eram integrantes de tribos derrotadas em guerras e que eram vendidos pelos chefes vitoriosos aos comerciantes de mão de obra escrava. Ou eram simplesmente capturados em incursões militares. Pelo domínio desse comércio, houve várias invasões e guerras, e obras de engenharia fantásticas para a época foram erguidas. Muitos desses lugares estão hoje abandonados, em ruínas, mas guardam passagens cheias de nunca mais. Quem partia nunca mais era visto, nunca mais os amigos, a família, a terra natal, nunca mais. No Brasil, os escravos da contracosta africana eram conhecidos por suas habilidades aprendidas com os árabes. Uma delas a capacidade de lidar com os metais e as joias. Alguns eram alfabetizados em línguas orientais e chegavam a ser mais instruídos do que seus senhores. A etapa seguinte era a viagem de navio até o Brasil. Para aumentar os lucros, os traficantes levavam um número excessivo de escravos nos navios. Além disso, na maioria dos casos, a água e os alimentos eram insuficientes. Nessas viagens, que podiam durar meses, as condições eram terríveis e causavam a morte de muitas pessoas. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. O meu
vare cachite lelenho cueto. Cucaiuangue, uafá, no coquipuiuá. Da o mala. Vaquipuiuá lo vivela viatocota. Cateiangue, lamaim, valemela chalua. Capariovava. Da o culha. Valo aveia na fila pa. Vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero... Ao chegar ao Brasil, geralmente os africanos eram levados para um mercado de escravos. Nesses mercados, eles costumavam receber uma alimentação melhor e alguns cuidados de saúde com o objetivo de melhorar sua aparência e aumentar o seu preço de venda. Os escravos, então, ficavam expostos à venda e eram examinados minuciosamente pelos compradores, que procuravam identificar os mais fortes e sadios. Depois de vendidos, alguns escravos eram levados para trabalhar nas vilas e nas cidades. Porém, a maioria era levada à área rural para trabalhar na produção de açúcar. O tráfico de escravos da África para o Brasil, no decorrer do tempo, tornou-se uma atividade muito lucrativa, tanto para os traficantes de escravos quanto para a coroa portuguesa.